Sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Luz e Caridade. O trabalho da noite é a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalho esse que vinha acontecendo de forma presencial todos os domingos às 19 horas e que, em virtude da pandemia, tem acontecido de forma gravada. Os vídeos gravados são postados aqui nesse canal do YouTube. Iniciando a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, vou fazer a leitura de um texto que consta no mesmo livro, no capítulo 6º, o Cristo Consolador. Item 6. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor for sagrada, no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos na esfera superior, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Convido todos a serenar os pensamentos e realizarmos a prece inicial. Rogando ao Mestre Jesus, que nos envolva em sua paz, em seu amor, rogando a espiritualidade maior, nossos benfeitores espirituais que aqui se encontram, que inspirem a explanadora da noite e que essa mensagem consoladora possa entrar em nossas mentes e nossos corações. Mensagem essa que nos motiva e nos anima a melhorarmos e evoluirmos a cada dia mais. Que assim seja. O tema da explanação da noite é o capítulo 6º, o Cristo Consolador. Convido agora a explanadora Sueli Bilac. Olá, você que está assistindo o canal do Centro Espírita Luz e Caridade de Ivaiporã. Eu sou a Sueli Bilac e vou falar hoje sobre o capítulo 6, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Agradecemos a sua atenção. Seja muito bem-vindo. Advento.
que será que significa essa palavra, né? Então vamos ao Google. Advento, substantivo masculino, que significa aparecimento, chegada de alguém ou de alguma coisa. Ou ainda, aquilo que começa ou se institui. Isso facilita já o entendimento da nossa explanação de hoje. Nós vamos estudar hoje, então, como apareceu ou como chegou para nós o Espírito de Verdade. Em um trecho do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, ele descreveu o seu primeiro contato com o Espírito de Verdade. Aconteceu no dia 25 de março de 1856, na casa do Sr. Baldin, tendo como médium a senhorita Baldin. A este capítulo, Kardec deu o nome de Meu Guia Espiritual. Então, a fala de Kardec. Uma noite, estando no meu gabinete a trabalhar, pequenas pancadas se fizeram ouvir na parede que me separava do aposento vizinho. A princípio não dei atenção. Como, porém, elas se repetissem, cada vez mais fortes, mesmo eu mudando de lugar, comecei uma exploração minuciosa nos dois lados da parede. Escutei para verificar se provinham do pavimento vizinho e nada descobri. O que havia de singular era que de cada vez que eu me punha a investigar, o ruído cessava, para recomeçar logo que eu retornava ao trabalho. Minha mulher entrou da rua por volta das 10 horas, veio ao meu gabinete e, ouvindo as pancadas, me perguntou o que era. Não sei, respondi. Há 1 hora que isso dura. Investigamos juntos, sem melhor êxito. O ruído continuou até a meia-noite, quando fui deitar-me. No dia seguinte, como houvesse sessão em casa do Sr. Baldin, narrei o fato e pedi que me explicassem. A pergunta, então, ao espírito que estava se comunicando. Ouviste, sem dúvida, o relato que acabo de fazer. Poderias dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? A resposta do espírito era o teu espírito familiar. Outra pergunta. Com que fim foi ele bater daquele modo? Queria comunicar-se contigo. Poderias dizer-me quem é ele? Podes perguntar-lhe a ele mesmo, pois que está aqui. Em uma nota de Kardec, ele diz, nessa época, ainda se não fazia distinção nenhuma entre as diversas categorias de espíritos simpáticos. Dava-se-lhes a todos a denominação de espíritos familiares. Então Kardec pergunta ao espírito familiar: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o ter vindo me visitar. Consentirás em dizer-me quem é? E a resposta do espírito: para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Kardec faz uma outra nota explicando que a proteção deste espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a solicitude de bons espíritos, dos que agiam sob as suas ordens, se manifestou em todas as circunstâncias de minha vida. Quer me remover dificuldades materiais, quer me facilitar a execução dos meus trabalhos. Começamos então a entender
a importância que o Espírito de Verdade teve para a codificação, para o surgimento da doutrina espírita. Em um trecho de uma mensagem do Espírito de Verdade, nós lemos: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Espírito de Verdade, Paris, 1861. No item 5 do capítulo 6, que é o que nós estamos estudando hoje, a mensagem do Espírito de Verdade diz logo no comecinho: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazendo-vos a verdade e dissipar as trevas. Então, como já havia sido dito antes, mas não totalmente entendido por nós, porque nós não estávamos prontos naquela época, ainda não tínhamos elevação suficiente, ele vem mostrar agora, de forma clara, sem alegorias, sem parábolas, a verdade sobre nós. Quem somos, de onde viemos, qual o objetivo de passarmos por esta vida. Estamos encarnados em busca do caminho para a nossa elevação espiritual. Aí a mensagem termina: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo, encontra-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. A doutrina orienta que nós nos amemos uns aos outros e para nos instruirmos, porque sem estudo não podemos entender e sem entender não vamos saber agir. Ele explica que os erros do cristianismo, coisas que a gente considera errado, vieram de nós mesmos. O próprio homem colocou leis que não vieram dos ensinamentos e orientações do Cristo. O homem as fez para o seu próprio interesse. Em um trecho do item 5, do capítulo 6, diz: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Nós vamos ver esse mesmo assunto em um outro item, em uma outra mensagem do Espírito de Verdade. No item 7, ele diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vós que se achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis a inúries, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso puro sangue e que vos abrem chagas
quase sempre mortais, que no fundo, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Eles, então, vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. A última mensagem do capítulo 6, a mensagem número 8, item número 8, diz: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe apelem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabe, em partilha, tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito de verdade. Havre, 1863. Como eu disse anteriormente, nessa última mensagem, a gente vê a explicação da mensagem anterior. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos, que é a abnegação, e assistem aos seus irmãos, que é o devotamento, são bem-amados meus. Resumindo, as mensagens ditadas pelo Espírito de Verdade trazem os ensinamentos e as orientações para que nós, que buscamos a nossa elevação espiritual, sigamos. Delas foram tirados os preceitos básicos para que sigamos pelo caminho que nos leva à felicidade tão almejada. Estudando e com muito esforço, tentando pôr em prática esses ensinamentos, estaremos, como nosso exemplo, contribuindo para o melhoramento da própria humanidade. Até a próxima explanação. Obrigada. Agradecemos a nossa irmã Sueli Bilac pela explanação e convido todos a serenar o pensamento para que possamos realizar a prece final. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Rogamos ao Mestre Jesus que esteja conosco todos os dias e que faça chegar essa mensagem de consolo a todos os corações que sofrem. Que assim seja.